Bom dia, bom dia, bom dia! Terçou! Chegou a terça-feira, dia 9 de setembro. Pessoal, 9 de setembro. Você sabe o que é isso? 9 de setembro de 2025 já? Olha, 9 de setembro, pessoal. É demais. Tá passando muito rápido, pessoal, esse ano. Tá passando muito rápido, pessoal. A nossa vida tá correndo. E nós temos que ter pressa de fazer as coisas que eu tenho que fazer, porque tá indo muito ligeiro, muito rápido, pessoal. Olha só, pessoal, Café com Deus Pai Devocional, eu estou aqui compartilhando com você nessa hora, eu espero que você goste desse tipo de conteúdo, deixa sua curtidinha aí e compartilhe com outra pessoa, que Deus vai te abençoar grandemente em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, seja o autor da sua história, você precisa ser o autor da sua história, sabia? Quantas histórias você já... Eu já fiz algumas histórias, já fiz algumas historinhas já fiz algumas historinhas. Mas aqui diz assim, seja o autor da tua história, seja o autor... Vamos ver o que o Senhor está nos ensinando com isso, com esse título, seja o autor da tua história, olha só. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 28 e 29, diz assim, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu o Senhor. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Olha que maravilha, Pedro foi o único discípulo privilegiado que caminhou que nem Jesus sobre as águas, sobre as águas. Mas aconteceu algo aqui que melou. Ele andou sobre as águas, ele andou. Olha só, o que nós aprendemos com esse verso, com esses dois versos aqui, desse capítulo 14 de Evangelho de Mateus, versículo 28 e 29, que diz assim, então vamos ver o que nós aprendemos com isso. Esse devocional é maravilhoso porque tem o versículo, e aí o autor do livro, né, ele pega e explica pra gente direitinho, não tem como você não aprender a Bíblia, não tem como você aprender, quando você pega um devocional desse aqui, eu parabenizo esse autor desse livro aqui, Café com Deus Pai, porque ele explica para quem não... Isso aqui é bom para quem não tem muito entendimento da palavra, e é fácil entender, certo? Então vamos lá, olha só. A Bíblia narra para nós o momento em que os discípulos de Jesus são conduzidos a entrar em um barco e atravessar o mar. Eles obedeceram a Jesus, mas, ao cair da noite, são tomados pela visão de Jesus andando sobre as águas e não o reconhecendo, ficaram atemorizados, porque estava dando um grande temporal, uma grande tempestade. Eles já estavam apavorados, eles estavam com medo, estavam ali sozinhos dentro do barco, apavorados, já estavam super apavorados. E de repente eles olham aquele homem todo de branco andando pelas águas, eles ficam apavorados, eles nunca tinham visto algum homem, até Jesus, qualquer pessoa andasse sobre as águas sem afundar, e nunca tinha visto, e esse cara acharam que era fantasma. Acharam que era um fantasma, já estava apavorado com aquele temporal, aquela ventania, aquela escuridão, né? Aquele barco para lá e para cá já entrando água. E aí viram aquela pessoa vindo, né? Andando sobre as águas, é um fantasma, já estava apavorado, eles gritaram, atemorizados, acreditando ser um fantasma. E eles começaram a gritar com medo. Mas o que chama atenção o que nos chama atenção nisso é a atitude de Pedro diante de Jesus, que vendo o milagre acontecer diante de seus olhos, não se contentou em ser espectador, mas desejou poder sentir na pele o sobrenatural. Ele não queria só ver. Jesus disse, não, sou eu que estou andando sobre as águas, não. Ele queria sentir o sobrenatural sobre a vida dele também, né? Isso aí que nós temos que fazer. Nós temos que sentir o sobrenatural agindo na nossa vida também. Olha só. É evidente que, posteriormente, ele fraquejou. Por isso, afundou com sua atitude. Foi ímpar comparado a dos demais companheiros de embarcação, que foram meros espectadores do milagre. Ele olhou para o problema, ele foi caminhando. Jesus, então vem, então Jesus, se é você mesmo, Senhor, então me manda que eu caminho sobre as águas também. E Jesus não veio Pedro. E Pedro foi, obedeceu, pegou e foi caminhando sobre as águas. Mas de repente ele está olhando para o Senhor Jesus, caminhando sobre as águas, mas de repente ele estava no milagre, estava vivendo o milagre, estava vendo um milagre, andando sobre as águas sem afundar. Mas aconteceu a dúvida no coração dele, que não deve acontecer nunca no nosso coração, a dúvida, quando o Senhor está para operar o nosso milagre, está operando o nosso milagre, aconteceu a dúvida que ele foi olhar para o problema. Aí que tá, muitas vezes Deus tá fazendo um milagre na nossa vida e nós acabamos olhando para o problema, não é mesmo? Aí a gente começa a olhar para o problema e o milagre se fecha. E quando ele olhou para o problema, que ele olhou para o lado, que ele viu aquela ventania, via as ondas que vinha vindo, ele afundou. Ele afundou,
Porque tirou os olhos do Senhor, tirou os olhos do milagre. Eu digo para você nessa manhã, minha querida, não sei que hora você vai assistir esse vídeo, não tira os olhos do milagre. Se você está vendo que Deus está fazendo um milagre na tua vida, não tira os olhos do milagre, não duvida no teu coração, não olhe para o problema. Deus está fazendo um milagre na tua vida, não olhe para o problema, olhe para o milagre que Deus está fazendo. Porque se você tirar os olhos do milagre e olhar para o problema, o milagre vai desaparecer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então você não tem que tirar os olhos do milagre. Se você está vendo que Deus está fazendo um milagre na tua vida, na vida dos teus, não tira os olhos do milagre. Não vai olhar para o problema. Por que olhar para o problema? É isso que o inimigo quer, que você venha olhar para o problema. Olhe para o milagre que está sendo gerado na tua vida. Amém? Olha só. É comum vermos pessoas ao nosso redor avançarem e conquistarem seu lugar no sol. Mas não podemos nos lamentar com nossa situação atual ou contentarmos em sermos figurantes só da história das outras pessoas, não é? Só ficar olhando a vitória das outras pessoas. Não podemos ficar só como figurante, né? Só participar das vitórias, dos milagres da outra pessoa. Nós temos que fazer com que o milagre venha a ser gerado na nossa vida também. Ali nós vimos que os demais companheiros de Pedro estavam lá, os outros discípulos estavam dentro do barco só olhando, estavam contemplando, só olhando, mas Pedro foi e aconteceu um milagre nele, só que, como eu disse, ele olhou para o problema e o milagre se foi, não é? Então não vamos nos contentar só de ver o milagre dos outros, vamos fazer que o milagre seja gerado também na nossa vida, né? Que o milagre vai ser gerado na nossa vida também, mas vai depender muito da nossa fé, não é? Então, não devemos contentarmos em sermos figurantes da história das outras pessoas. É preciso sair da inércia, ter coragem e uma fé ousada. Nós precisamos ter uma fé ousada. Tem que termos, assim como aqueles dois homens, né? Os dois discípulos, João e Pedro, estavam indo, né, ao templo. E ali estava aquele coxo sentado ali à beira da estrada, ali perto da porta formosa, da porta do templo deles, que eles estavam indo. E aquele Pedro pediu esmola, né? E aí pediu esmola para Pedro e João. Pedro disse assim, ó, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso eu te dou, te levanta e anda. Ele foi ousado ali, ele foi ousado. O homem era paralítico, não sei quantos anos o homem era paralítico já, sentado, já estava acostumado com aquela situação ali, acostumado com a situação. Vendo os milagres dos outros acontecer dentro daquele templo ali, mas o milagre dele nunca acontecia. Mas naquele dia que Pedro apareceu ali, Pedro e João entraram no templo e viram aquele coxo ali, aquele coxo implorou para ele, né? E aí Pedro olhou, eles olharam para ele e ele se lembrou assim, eu vou receber meu milagre, vou receber uma ofertinha agora, uma moedinha, alguma coisinha para mim. Mas Pedro disse, não, nós não temos dinheiro, não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso nós damos para você, eu te dou, te levanta e anda, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E ele assim mesmo ficou olhando assim, mas Pedro teve que pegar a mão dele, dar um empurrão nele, te levanta e anda. E ele se levantou, os pés dele se endireitou, se levantou e ele saiu correndo, glorificando o nome do Senhor. Tem pessoas que é assim, você tem que pegar pela mão e levantar, senão a pessoa não vai. Mas que o teu milagre está sendo gerado, Deus está te curando, Deus já te curou. Eu quero dizer para você uma coisa aqui antes de prosseguir. Deus já nos curou quando ele foi na cruz, sabia? Quando Jesus foi na cruz, ele já nos curou quando ele foi na cruz. Por que ele nos curou quando ele foi na cruz? Porque ele levou sobre ele toda a culpa que era nossa, todas as enfermidades que eram nossas, ele levou na cruz, ele já nos curou. Nós somos curados. As doenças vêm porque nós deixamos brecha, sabia? As doenças vêm porque nós deixamos brecha para as doenças, para entrar no nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo e nós não cuidamos como convém do nosso corpo. Nós já fomos curados há muitos anos atrás, quando Jesus foi naquela cruz, porque diz lá em Isaías 43 que ele levou sobre si todas as enfermidades que eram nossas, todas. E se nós temos enfermidade hoje, porque nós deixamos brecha para Satanás colocar as doenças, nós deixamos a brecha para ficar doente. Você toma um banho quente, sai na rua, você deixando uma brecha para ficar doente. Para ficar, isso é uma brecha, Satanás aproveita disso, porque os demônios estão à nossa volta, o mundo espiritual está tudo ali. Eu sempre digo e repito, que o mundo espiritual, ele é mais real do que o nosso mundo natural, ele é mais real e está à nossa volta aqui, ó. Eu estou aqui pregando e orando, mas os capetas estão tudo à minha volta aqui, tudo assim, ó. Mas eu estou aqui rodeada aqui, ó, por uma coluna de fogo aqui, os demônios não colocam a mão em mim, porque eu estou pregando a palavra de Deus. Eu estou falando de Deus aqui.
Jesus já levou a nossa enfermidade com ele. Se nós estamos enfermos hoje, é porque nós deixamos brecha para isso. Não perdoamos as pessoas, é falta de perdão, não perdoamos as pessoas, não é? Temos mágoa de outras pessoas, não conseguimos perdoar. Cada mágoa no coração, trazemos um espírito de mágoa, um espírito de falta de perdão, um espírito de amargura, de angústia, de tristeza, um espírito de tudo que é coisa ruim. A gente pega e deixa a brecha e os demônios, eles entram ali. Então a gente às vezes anda assim, ó, corcunda, desse jeito aqui, ó. Por quê? Porque nós deixamos brecha para o inimigo entrar na nossa vida. Porque o diabo, ele não trabalha. O diabo não trabalha, o trabalho dele é andar na nossa volta ali para poder entrar nas brechas. É para entrar nas brechas, então nós temos que fechar as brechas, sabia? E como que você fecha as brechas? Como? Na oração e na palavra de Deus. Na oração e na palavra de Deus você fecha as brechas. É aí que nós fechamos a brecha, na oração, na palavra de Deus. Muitas vezes um deslize que nós damos, o inimigo ele entra. Às vezes algum deslize que nós damos, o inimigo ele entra na nossa vida. Entra no nosso convívio, na nossa casa, entra no nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, é isso que ele quer, destruir o corpo do Espírito Santo, ele quer destruir, o diabo ele quer destruir a casa do Espírito Santo, o nosso corpo é a casa do Espírito Santo, ele quer destruir de tudo que é jeito. Então, se nós deixamos brecha, deixa uma brecha, não perdoou a pessoa, tu brigou com a pessoa, tu gritou, onde tem gritaria tem demônio, onde tem gritaria, tem briga, tem sujeira, tem tralha, tem muita tralha, tem demônio. Eu sempre digo, você não fica juntando tralha dentro de casa, muita coisa tá quebrado, ou conserta ou bota fora. Se tá quebrado alguma coisa de casa, conserta ou bota fora. Tem roupa rasgada, costura ou bota fora. Tem roupa que você não tá usando, descarta, vende ou dá. Vende ou dá. Mas não fica com muita tralha dentro de casa. Faz uma limpeza para casa, faz uma limpeza. Tem casas que tá doente, é muita tralha. É isso que o diabo gosta, a pia cheia de louça, sempre cheia de louça suja. Nunca deixa a louça para lavar no outro dia, lava já de noite a tua louça. Lava já na hora de preferência, e não deixa a louça suja na pia. Procura sempre lavar a tua louça, não deixa a louça do outro dia. O diabo gosta de sujeira. Eles gostam de sujeira, onde tem sujeira, onde tem coisa suja, é isso que ele gosta, roupa suja, isso é que ele gosta, então não faça isso. Procura se cuidar, procura não deixar brecha para o inimigo não entrar. Procura não fica brigando dentro de casa, quando tem briga dentro de casa, tem muita briga, muita discórdia, muito palavrão, é muito raiva, muito ódio, muita mágoa um do outro dentro da sua casa. Isso aí tá cheio de demônios de casa. Eles vêm por isso aí. Eles vêm pelas brigas, pela gritaria, pelos os montes de entulho dentro de casa. Eles vêm. Então, muito cuidado. Quer vencer na vida, quer ser próspero, quer ser uma pessoa sadia, cuide da tua casa. Tanto da tua casa material quanto da tua casa espiritual. Cuida das duas casas, que é a casa espiritual e a casa material em si. Amém? Vamos prosseguir aqui então. Olha só, glória a Deus, glória a Jesus. Então ali, ó, nós temos que ter uma fé ousada, temos que acreditar, ter fé, acreditar. Eu sei que Deus já me curou, já estou curada pelo sangue de Jesus. Uma vez a doutora, que eu tinha minhas plaquetas, disse que a minha plaqueta era baixa, que a minha plaqueta nem é baixa. É um problema que tem ali na contagem das minhas plaquetas. E a doutora achava que eu tinha leucemia, porque eu tinha as plaquetas baixas, achava que eu tinha leucemia. E eu dizia que eu não tenho leucemia, que eu não ia morrer disso, porque isso aí eu já tinha aquelas manchas roxas que desapareciam, eu bater, ou se eu ficava nervosa por aquela mancha roxa, eu tinha já Deus que eu era bem jovem, bem solteira ainda, então eu já tinha aquilo, se fosse leucemia, eu tinha morrido há muito tempo. Mas a doutora, que era hemato, sobre o negócio de sangue, achava que certamente que ela achava, né? Ela tinha, tanto que eu tive que fazer um exame de medula, para mostrar para aquela mulher, que eu não tinha câncer nenhum, que eu não tinha nenhum tipo de câncer. E aí eu fiz o exame de medula, levou 3 meses para ficar pronto o exame de medula. Quando eu fiz, eu peguei já ele lá, né? Por 3 meses, eu olhei, tava tudo joinha ali. E eu já sabia que já não tinha nada. Mas igual eu levei para ela, era bem longe, lá no Parcão. Levei para ela lá e assim, tu não tem câncer, tu não tem nada. Talvez as plaquetas sejam baixas porque algum problema de tireoide, algum problema de coluna. Eu sempre soube que eu não tinha câncer, porque se eu tivesse câncer, eu já tinha morrido há muito tempo. Uma vez a minha plaqueta deu zero minha plaqueta. Mas isso é um problema nas contagens. As minhas plaquetas é um tipo assim, ó, na hora de contar, eles contam pelo computador, né? Eles contam pelo computador. E as minhas plaquetas, elas se aglomeram junto, tem que ser contada manualmente. E aí, como é contado pelo computador, elas
por isso que dão baixa, porque já uma vez, já deu mais que uma vez, já deu normal, é normal. Mas fazer o quê, né? Eu sei que eu não tenho nenhum tipo de câncer. Eu já tinha morrido há muito tempo se tivesse câncer, né? Um dia ela me proibiu de eu viajar, se eu batesse a cabeça, eu podia pegar e dar uma hemorragia, sangrar. Eu não podia, porque tem plaqueta baixa, quando dá te machuca, fica sangrando sempre. E eu já cansei de me machucar, Deus, de nova, né? Nunca fiquei sangrando, então não me preocupei com isso, né? Confiei em Deus e sabia que eu não tinha nada, que eu tinha aquela certeza que eu não tinha. Sabe quando tem aquela certeza que tu não tem nada mesmo de ruim? É a certeza que eu tinha, certo? Então, olha só, vamos continuar então. No sul do Brasil existe um ditado popular que diz que cavalo bom só passa por nós desencilhado. Uma única vez, para os discípulos, o momento era aquele que caminharam sobre as águas com Jesus, mas com excesso de Pedro. Os outros permaneceram impassíveis, vendo apenas o milagre em vez de vivê-lo. Os outros ficaram só olhando o milagre do Pedro, né? Pedro está caminhando pelas águas, mas eles não tiveram coragem de viver o milagre. Tem pessoas que não têm coragem de viver o milagre, porque só olha para o milagre dos outros. Ah, o pessoal deu testemunho aqui, recebeu o milagre. Ou só ficou olhando o milagre dos outros e aí não acontece nada com você, porque você não faz gerar o milagre. Você tem que sempre dar, eu sempre faço, você tem que dar um passo no escuro. Um passo no escuro é um passo de fé, um passo no escuro é um passo de fé, sabia? Você tem que crer naquilo que você não está vendo, tem que crer naquilo que você não vê. É esse que é um passo de fé. Não fique na janela vendo a vida passar. Vá para fora e caminhe em direção à promessa que o Pai tem para a sua vida. A promessa que o Pai tem para a tua vida. Tenha uma fé ousada, com coragem, para se posicionar e estender a mão para receber o que Deus tem para você. Aqui, eu vou repetir essa frase. Eu sei que o vídeo já está grande, olha só. Não fique na janela vendo a vida passar. Vá para fora e caminhe em direção à promessa que o Pai tem para a sua vida. Tenha uma fé ousada, com coragem para se posicionar e estender a mão para receber o que Deus tem para você. Olha que maravilha que Deus tem para você. Aleluia. Quem caminha sobre a palavra não teme os ventos, sabia? Quem caminha sobre a palavra de Deus não teme os ventos. Quando Deus disse, vem Pedro, Pedro foi pela palavra de Deus, Deus falou com ele, vem Pedro. Pedro caminhou sobre a palavra de Deus. Pedro caminhou sobre a palavra de Deus, ele não teve medo, ele caminhou. No momento que ele olhou para o problema, aí ele afundou, aí teve medo, não é? Mas então, quem caminha sobre a palavra de Deus não teme os ventos, não teme a tempestade que vem. Se você caminha sobre a palavra de Deus, aqui ó, você não vai ter medo de nada, porque você confia no único Deus, Se você caminha sobre essa palavra de Deus aqui, ó, que tá tudo escrito aqui, esse manual maravilhoso que tem aqui, você não vai ter medo de nada, porque você vai ter certeza que você tem um Deus que está sempre cuidando de você, que está sempre do teu lado, te cuidando, te guardando, te abençoando, em nome de Jesus, amém? E a palavra-chave é hoje oportunidade. A palavra-chave é oportunidade. Tá faltando oportunidade para você? Tá faltando oportunidade para você criar a tua história? Você precisa ser o autor da tua história, criar a tua história, amém? Você precisa, em nome de Jesus. E a leitura bíblica, eu aconselho que leia, é o Salmo 109. Leia o Salmo 109. Pelo menos os 2 capítulos, e Deus vai falar com você. Deus fala conosco, às vezes, através de um versinho só, ou a metade de um verso. Ele já está falando conosco, amém? Que Deus possa falar com você através desse devocional Café com Deus Pai. Nessa terça-feira, em nome de Jesus, que Deus abençoe você. Se você gosta desse conteúdo, deixa tua curtidinha aí, ó, curte aí. E que Deus te abençoe em nome de Jesus, meu querido, minha querida. E compartilhe com outra pessoa. Aleluia.